Fala, meus amores! Estamos de volta a mais um vídeo aqui no canal e hoje importantíssimo, tá bom? Você que é advogado aqui do Rio de Janeiro ou de fora do estado, mas que precisa se atualizar em relação às questões aqui que envolvem o nosso estado, você precisa saber dessa atualização legislativa. Então não fique de fora porque eu vou tratar hoje especificamente sobre inventário por escritura pública com herdeiros menores ou incapazes e o melhor, sem precisar de autorização judicial. Porra! Gostou? Então fica comigo aqui que ao final você vai fazer tudo direitinho e vai aprender a como fazer, tá bom? Olha que interessante, se você não me segue ainda, se inscreva no canal em alguma parte aqui desse vídeo, dê aquele joinha no like ao final, tá? Só se isso fizer sentido para você de alguma forma. E vamos que vamos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, só para poder saber se vocês vão conseguir visualizar o que eu estou visualizando nesse momento. Bom, essa parte aqui da tela, deixa eu ver se vocês estão acompanhando, beleza? É a parte do nosso Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro, TJRJ. Tá bom? Se você jogar no Google TJRJ, Código de Normas, parte extrajudicial, vai cair aqui, ó. Beleza? Temos a parte extrajudicial que vigorou até dezembro do ano passado e temos agora a parte extrajudicial com vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Beleza? Já adianto para vocês que nós tivemos uma alteração nessa legislação atual a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, há um pouco mais de 2 semanas. Tivemos alteração, justamente a que eu vou falar hoje, e que passou a permitir, mesmo sem autorização judicial, um inventário por escritura pública com menores e incapazes, e ou incapazes. Beleza? Quando você clica aqui, vai cair diretão nessa página. A partir do artigo 435, tá vendo, pessoal? A gente vai começar a lidar com a questão do inventário, partilha por escritura pública, tá? De forma consensual. É claro que ele lida também com as questões de divórcio, extinção de bem-estar, mas a gente vai tratar especificamente aqui sobre inventário e partilha. Eu vou descer um pouquinho, não na parte exatamente que a gente vai ver, mas só para vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. Alteração pelo provimento número 6 de 2023, publicado no dia 1º de fevereiro de 2023. Olha que interessante. Havendo herdeiros incapazes, observar-se-á o disposto na seção seguinte, que é essa seção aqui, ó. Seção 3, do inventário e partilha com herdeiros incapazes e partilha especificada. Essa seção que vai tratar do inventário por escritura pública com herdeiros menores incapazes. Olha que interessante. O CPC, ele fala quase a mesma coisa, né? Havendo herdeiros incapazes ou testamento válido, processar-se-á por meio de processo judicial. Né? Aqui não. Aqui ele passa a criar um procedimento para a escritura pública de inventário, mesmo havendo menores. Então, a gente já tinha uma flexibilização quanto à questão do testamento, né? Adotado, inclusive, no país inteiro. Só que essa, acredito eu, tá? Inovação aqui no Rio de Janeiro ainda não chegou em outros estados. Pode ser que essa disposição do inventário por escritura pública com menores incapazes não tenha ainda chegado ao seu estado, se eventualmente você fala de um outro lugar, tá? Mas sabe que aqui no Rio de Janeiro, a nossa corregedoria adotou esse posicionamento, que naturalmente pode servir de base para os estados, para os outros estados seguirem, tá bom? E aí, olha que interessante. Parágrafo único. Havendo herdeiros incapazes, observar-se-á o disposto na seção seguinte, que era a redação original, só que aí houve uma alteração e eles botaram um salvo. Salvo se cada um dos bens for partilhado a todos os herdeiros e ao cônjuge em proporção ao respectivo quinhão ideal, ou no caso de adjudicação a um único herdeiro. O que significa isso aqui? Significa o seguinte,
que se a partilha na escritura pública de inventário for definitivamente igual a todos os herdeiros, respeitando o quinhão ideal de cada um em relação a todos os bens, você não precisa seguir o disposto na seção seguinte, que é justamente a seção que trata dos herdeiros menores incapazes. Beleza? Porque, presta atenção, quando a gente vai lá na seção seguinte, olha que interessante, a gente percebe uma preocupação do legislador, que foi a seguinte: fica sujeita à autorização judicial prévia. Posso, beleza, fazer inventário por escritura pública, mesmo havendo menores, mas, em regra, fica sujeito à autorização judicial prévia por meio do artigo 725, inciso 7º, que fala a respeito da ação de alvará judicial. Tá bom? Por que essa autorização judicial prévia é necessária por regra para poder fazer o inventário por escritura pública havendo menores ou incapazes? Porque a ideia aqui, pessoal, é justamente proteger esse menor. Tá? Numa atuação extrajudicial, eu não tenho como ter, por exemplo, o Ministério Público atuando de forma efetiva para proteger os interesses desse menor ou desse incapaz, que inclusive é incumbência do Ministério Público de acordo com o artigo 178 do CPC. Tá bom? Mas quando eu coloco essa autorização judicial prévia, por meio de um processo de alvará judicial, eu já consigo ter a intervenção do Ministério Público para saber se aquela partilha a ser realizada por escritura pública vai prejudicar ou não o menor. A redação original desse Código de Normas, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, ele era tão simplesmente isso aqui, ó, que está rabiscado. Em havendo herdeiro incapaz, a lavratura da escritura fica sujeita à autorização judicial prévia. Simples assim. Simples assim. E qual a modificação que teve? Havendo herdeiro incapaz, a lavratura da escritura que não obedeça em relação a cada um dos bens, o respectivo quinhão ideal, fica sujeita à autorização judicial prévia. Ou seja, em outras palavras, se você for fazer um inventário por escritura pública aqui no Rio de Janeiro, com herdeiros menores incapazes, e deixar todo o patrimônio em condomínio, você pode fazer isso independente de autorização judicial. Porque se você deixa todo o patrimônio em condomínio para todos os herdeiros, logo, o quinhão de cada um vai, de fato, obedecer aquilo que efetivamente deveria ficar para cada um. Tá? Você não está tendo aqui uma partilha desequilibrada, tá bom? Está escorrendo na lista. Você não está tendo aqui uma partilha desequilibrada. Você está respeitando o quinhão ideal de todos os herdeiros, inclusive do herdeiro menor. Tá bom? Isso é fenomenal. E aí, deixando todo o patrimônio em condomínio, você não teria efetivamente um prejuízo a esse menor. Portanto, não há necessidade de ter uma autorização judicial prévia. Agora, é claro, na prática, a gente tem que ver se esse condomínio hereditário ele vai ser válido, né? Se ele vai trazer algum benefício para os herdeiros, porque nem sempre um condomínio é a melhor saída, né? Pensa, por exemplo, que o pai faleceu e deixou 2 bens. Um apartamento de $500 mil e um carro de 800 mil. Eita, carro de 80 mil, 800 mil é foda. De 80 mil. Um dos herdeiros é menor, o outro já é maior, já é casado, filho, conta própria. E por conta disso, esse herdeiro maior resolveu ficar só com o carro, deixando o apartamento só no nome do menor. Esse tipo de partilha, ela pode ser feita, sabe? Ela não está proibido. Essa diferença da partilha pode ser feita, tudo bem. Vai recolher ali um excesso de partilha, natural, porque houve uma diferença dos quinhões, mas ela pode ser feita. O problema é que, como envolve um menor e essa partilha está desigual, ainda que em tese pareça mais favorável ao menor, você não pode lavrar a escritura pública sem autorização judicial. Tá? Essa autorização judicial tem que vir justamente para ficar comprovado que essa partilha
não prejudica os interesses do menor, tá bom? E aí, obtendo autorização judicial, você vai e lavra a escritura pública tranquilamente. Mas para lavrar diretamente, sem autorização judicial, tem que ficar todos os bens em condomínio. Em condomínio. É literalmente fazer a partilha em partes iguais, tantas quantos forem os herdeiros, tá bom? É assim que funciona, é essa atualização que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. Se você quiser dar uma lida, vou botar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Ela começa do artigo 435 e, se eu não me engano, vai até o artigo 475. Mas nós tivemos basicamente a alteração dessa parte que envolve a questão dos menores, tá? Que é super importante vocês darem uma lida. Hoje eu estou com um pouco de coriza, tá terrível, mas fica aí para vocês esse vídeo sobre essa atualização legislativa da possibilidade de inventariar por escritura pública um patrimônio, mesmo havendo herdeiros menores e sem autorização judicial. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Eu estou um pouquinho gripado, mas deu para gravar esse vídeo. Novamente, se não é inscrito no canal, se inscreva em algum canto aqui e vamos, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.